que Capitães da Areia, de Jorge Amado, pode cair no Enem? Olá, sou Adriana Bisutti, professora e coach. E aproveitando para me concentrar um pouco mais na área literária, hoje eu trago para vocês esse livro que é super atual, apesar de ter sido editado, escrito, publicado em 1937. Capitães da Areia é um livro que traz como pano de fundo uma luta de classes, mas nesse caso envolvendo um grupo grande de crianças que habitam as areias de Salvador e vivem de pequenos assaltos e furtos. Esses meninos abandonados ou órfãos têm a idade entre 9 e 16 anos e sofrem, de acordo com a perspectiva do narrador, um desamparo social. Olha como ele os descreve. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte dormiam. Eu tenho aqui esse exemplar bem antigo de Capitães da Areia e alguns trechos eu vou ler aqui. O protagonista da história, que é o chefe ali do bando dos Capitães da Areia, é Pedro Bala, um menino órfão que tem 15 anos. Olha como o narrador também o descreve. E aqui também que mora o chefe dos Capitães da Areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim desde seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe e seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as suas ruas e de todos os seus becos. Outra personagem de extrema importância na história, além de todos os outros que são nomeados, o Volta Seca, o Sem Pernas, o Pirulito, o Gato, o João Grande, é a Dora. A Dora é a única menina do grupo e ela surge na segunda parte em um capítulo intitulado Filha de Bexiguento. E é justamente esse o ponto central aqui do vídeo, o porquê eu acho que Capitães da Areia pode cair no Enem ou em algum outro vestibular, desde que não seja FUVEST ou Unicamp, porque ele já não está mais na lista dos livros obrigatórios, da leitura obrigatória. Um pouco antes de Dora surgir na história, temos o capítulo chamado Alastrinha. Eu vou ler um trecho para vocês que é logo do início, primeiro parágrafo. O Molu mandou a Bexiga Negra para a cidade, mas lá em cima os homens ricos se vacinaram. E Omolu era uma deusa das florestas da África, não sabia desta coisa de vacina. E a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou gente doente, botou negro cheio de chaga em cima da cama. Então vinham os homens da saúde pública, metiam os doentes num saco, levavam para o lazareto distante. As mulheres ficavam chorando, porque sabiam que eles nunca mais voltariam. E num outro ponto, um pouco mais abaixo, nós ainda temos o seguinte. Ali as famílias não podiam ir visitá-los, eles não tinham ninguém, só a visita do médico. Morriam sem ninguém saber, e quando um conseguia voltar, era mirado como um cadáver que houvesse ressuscitado. Eu chamo a atenção aqui para esse capítulo porque, como você pode ver, tem algo de muito atual. Eu estou comparando com essa pandemia que nós estamos vivenciando hoje. Assim como agora, as pessoas que ficavam doentes precisavam passar por um confinamento. O alastrinha é também conhecido como bexiga ou varíola e é uma doença infecto-contagiosa provocada também por um vírus. Possui ainda alguns outros aspectos parecidos com o vírus atual, como a forma de transmissão, de incubação. A diferença é que o alastrim provoca erupções na pele e o vírus atual ele ataca o sistema respiratório. Mas eu não vou entrar assim em tantos detalhes porque não é nem da minha área, eu não saberia nem falar muito sobre isso, sobre esses aspectos mais técnicos. O alastrim ou varíola, no caso, como vocês viram, ele tinha a vacina já, mas a vacina era destinada aos ricos, não havia vacina para os pobres. Comparando com os dias atuais,
Me chamou muita atenção quando a Covid começou a se propagar aqui no Brasil, porque eu ouvi um jornalista mencionando que era uma doença de rico. E como eu havia trabalhado com esse livro com uma das minhas classes, eu me lembrei muito bem desse capítulo sobre o alastrim. Então, nós temos uma doença nova que é trazida ao Brasil pelos mais ricos, que viajam com mais frequência ao exterior e acabaram trazendo vírus da China, da Itália, da França, e inclusive próprios integrantes do Poder Executivo trouxeram mais recentemente, junto com a comitiva que foi para os Estados Unidos, e desceram aqui no Brasil com pelo menos 22 ou 23 integrantes portando o vírus. O problema é que em pouco tempo esta doença vai acabar atingindo as camadas mais pobres, assim como o alastrim. Já se vê uma grande preocupação entre as pessoas mais conscientes que quando esse problema atingir, por exemplo, as favelas, ele vai ganhar uma dimensão muito maior e chegar a um descontrole, porque como se faz isolamento nas favelas? As pessoas moram em casas bem pequenas, são todas juntas, é muita aglomeração. Há também diversas polêmicas em torno do assunto, como um jornalista, um apresentador de TV que recentemente sugeriu que se fizesse um campo de concentração onde se colocariam todas as pessoas infectadas e com isso o país poderia continuar funcionando normalmente. Lógico que ele menciona que seria super equipado com os melhores profissionais da área e etc. Vamos fazer uma reflexão. Será que esse campo de concentração, para além de toda a conotação negativa que traz essa expressão, seria o antigo lazareto mencionado em Capitães da Areia? Quem iria para o campo de concentração? Todas as pessoas, independente de sua classe social? No livro, a doença relacionada à religiosidade africana, cuja cultura é bastante forte ainda hoje na Bahia. Ela é vista pelos mais pobres como se fosse um castigo da deusa aos mais ricos. Mas depois, aparentemente, a própria deusa perde o controle da doença e acaba permitindo que ela chegue aos mais pobres. Então, para que os mais pobres não sofram tanto, ela ameniza a doença na forma do alastrim, porque parece que tem uma diferença de graduação entre a bexiga negra e o alastrim. Aqui, nos dias de hoje, muito se especula também sobre o problema. Principalmente porque no Brasil ele foi politizado e segue essa polarização que já existe há alguns anos entre direita e esquerda. Existe um intenso debate em todo o país com defesas ferrenhas se é melhor salvar a economia ou salvar vidas, se é melhor ficar isolado ou deixar que a população se imunize naturalmente, se faz o uso da cloroquina ou não, mesmo que os debatedores não tenham sequer um dia sentado em uma cadeira do curso de medicina. E o debate segue também entre o poder público, que discorda entre si e causa mais incertezas e insegurança na população, até porque não existe uma figura de liderança eficiente. Há ainda as teorias da conspiração, que atribuem à China a fabricação do vírus para posteriormente deter o poder econômico de todo o planeta. Enfim, essa é a minha reflexão sobre toda essa atualidade trazida pelo livro Capitães da Areia, comparando com esses vários aspectos da nossa realidade hoje. E se você quiser contribuir com o canal, deixe um comentário aí embaixo falando se você concorda com a minha ideia, se você discorda, mas sem ser ofensivo, a gente pode divergir se respeitando. Então deixa aí seu comentário, fala para mim o que você pensa do assunto, qual é o seu ponto de vista. E se você tem que trabalhar
Faça a utilização dos cuidados necessários para que você não se contamine nem passe, né, nenhum tipo de vírus para outras pessoas. E se você pode ficar em casa, contribua com o seu país e fique em casa para evitar a disseminação ainda maior desse vírus. Seja o melhor de você, ainda mais agora nessa época de crise.